Gurizada, o negócio é o seguinte, Felipão tinha razão. O ex-técnico do Grêmio estava certo, mas a direção do clube não quis escutá-lo. E talvez também por isso o time esteja em situação tão dramática no Campeonato Brasileiro. A gente precisa conversar sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Eu coloquei um link lá no primeiro comentário, que é um atalho para você fazer a sua inscrição na KTO. Utilize o cupom promocional Meneghetti, cupom que vai te dar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Cara, tem muita coisa legal para tu conhecer na KTO. Tem a malandrinha, tem as combinadas. Eu tenho tirado uma graninha lá. Vai lá para te divertir, fazer a tua fé, a tua apostinha e depois ficar na torcida kto.com. Vai no link que está no primeiro comentário. Tô rodando a vinheta e na volta a gente fala. Felipão tinha razão. A direção deveria ter escutado o experiente treinador. Se a direção do Grêmio, se o presidente Bolzan, se o ex-vice de futebol, se todos tivessem escutado o Felipão um mês atrás, talvez o Grêmio não estivesse em situação tão dramática na tabela do Campeonato Brasileiro. Todos vocês inscritos aqui no canal do Menegas, né? Não? Faz agora, vai ali e te inscreve. O sininho é para ativar as notificações para receber imediatamente os novos conteúdos. Todos vocês bem-vindos no meu canal. Like aí ajuda bastante. Comentários à disposição de vocês. Felipão tinha razão. Tá aqui meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Gente, o Chico Garcia, meu colega do Grupo Bandeirantes, trabalhou conosco aqui na Band RS, hoje brilha nacionalmente lá no Jogo Aberto com a Renata Fã. Ele colocou no canal dele, alguns dias depois da demissão do Felipão, que um dos principais motivos, além dos resultados que começaram a não aparecer com o Felipão, ele começou bem, depois ele teve alguma dificuldade. O Felipão, depois do jogo da derrota para o Santos na Vila Belmiro, se reuniu com a direção e ali pediu a cabeça de alguns jogadores. Gostaria de implodir algumas lideranças. O Chico informou que a gente sabe que especialmente Rafinha, Diego Souza, mas não pararia aí. Alguns outros jogadores seriam dispensados e colocados nesta barca. A direção do Grêmio entendeu que aquele não era o melhor caminho e acabou implodindo justamente ele, o técnico Felipão. A gente já havia informado no nosso debate Os Donos da Bola RS, de segunda a sexta-feira, entre 12h30 e 1h30 da tarde, que nem todos os jogadores compraram as ideias do Felipão. Aliás, isso agora ficou escancarado na segunda-feira da semana passada, quando o Douglas Costa deu uma entrevista ao canal do YouTube Pilhado e disse que o Felipão tinha um modelo de jogar e que nem todos os jogadores aprovaram aquela ideia, aquela forma de jogar, que é jogar por uma bola só, jogar com o time fechadinho. Pois bem, o Felipão percebendo isso, o Paulo Turra também teve uma ou outra dificuldade com algumas lideranças. O Felipão, os resultados começaram a ficar escassos, chamou a direção e disse: precisamos afastar alguns jogadores, especialmente algumas lideranças. Rafinha, Diego Souza e outros nomes entrariam nessa barca. A direção disse que não e acabou tirando o técnico e trazendo o Wagner Mancini. Desde a saída do Felipão, observem os resultados. Derrota para o Fortaleza com o interino Thiago Gomes. Depois assume o Wagner Mancini. Vitória sobre o Juventude. Derrota para o Atlético Goianense. Derrota para o Palmeiras. Derrota para o Atlético Mineiro. E agora a derrota no Grenal. Desde a saída do Felipão, foram 6 jogos. Uma única vitória, aquela contra o Juventude. 5 derrotas. Um aproveitamento de 16%. Se a gente olhar o retrospecto do Wagner Mancini, que assume na estreia e vence o Juventude, são 5 jogos, uma única vitória, 4 derrotas, um aproveitamento um pouquinho melhor, mas absolutamente insuficiente, de 20%. Então, quando o Felipão sai, a partir daí o Grêmio tem 16% de aproveitamento. Com a entrada do Mancini, que não participou da derrota para o Fortaleza, 20%. Qualquer uma das duas situações é terrível e não há indicativo com esse aproveitamento que o Grêmio consiga chegar onde precisa. Agora, um aproveitamento aí um pouquinho abaixo de 70%, 67%. A saída do Felipão foi uma decisão equivocada
da direção do Grêmio, do conselho de gestão, do presidente Romildo Bolzan. Marcos Herman já havia saído, estava saindo, na verdade. Depois entrou o Denis Abraão, já com o nome praticamente encaminhado, entrou junto com o Wagner Mancini. Eu sempre defendi que com o Filipão o Grêmio estaria mais próximo de sair do Z4. Certeza? Não há. Mas a sua metodologia, a sua forma de trabalho, eu sempre achei mais indicada que a do Wagner Mancini. E especialmente quando ele teve a coragem e a decisão, talvez tardia, inclusive, por parte do Filipão, de implodir algumas lideranças. E agora se observa que este era um movimento necessário e urgente à época, pois o Grêmio perdeu 6 jogos. Não sei nem se o fará esta implosão, e acredito que não, pelos discursos que eu vejo do Denis Abraão e do Wagner Mancini. O Grêmio ainda tem chance de escapar? Tem, e eu defendo isso. E não é assim tão impossível. Não é necessário um milagre. Não, mas o Grêmio tem que tomar atitudes e decisões no seu âmbito interno, no seu vestiário, que não vem tomando, vem adiando, vem postergando. Talvez agora, inclusive, uma decisão como esta já seja tardia. 6 rodadas atrás, poderia ter dado um reflexo necessário, oportuno e que seria a estratégia adequada. Felipão tinha razão. A direção do clube é que não quis escutá-lo e foi justamente por um outro caminho. Implodiu aquele que estava pedindo o afastamento de algumas lideranças e agora todo mundo tem certeza de que isso era absolutamente necessário. Se inscreva no meu canal, ativem as notificações, me acompanhem no meu Instagram e agora, primeiro comentário do vídeo, KTO.com, minha casa de apostas. Utilizem o cupom promocional Meneghetti. Baita casa de apostas, baita atendimento aos seus clientes. É muito legal e tu vai te divertir lá na KTO. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.